Perdoar é seguir em frente sem lembrar do passado? Quando dói, não teve perdão? Esse é o tema do café de hoje. Perdoar e continuar magoado não é perdoar. Só que como esse é um tema bem denso, quando a gente pensa em perdão, né, a gente pode pensar de diversas formas. Pelo um viés espiritual, por um viés filosófico. Para falar sobre esse tema, eu trouxe 2 livros de Bert Hellinger, No Centro Sentimos Leveza e Para que o Amor Dê Certo, que é um trabalho terapêutico para casar de Bert Hellinger. Essa pergunta, ela foi feita com uma questão ligada a relacionamento afetivo. E por que eu estou trazendo o tema das constelações familiares para responder essa pergunta do café? Porque as constelações, ela trabalha muito com a conciliação, com o incluir. E o perdão, ele tem muito a ver com isso, né? Principalmente quando a gente pensa nesse viés de relacionamento. O que o Bert fala a respeito de perdão? O ato de perdoar também funciona como um substituto de um necessário confronto. Com isso, apenas encobre e adia o conflito em vez de resolvê-lo. Os efeitos do perdão são especialmente nocivos quando a vítima absolve o perpetrador da sua culpa, como se tivesse o direito de fazê-lo. Para que aconteça uma verdadeira reconciliação, o inocente não tem somente o direito, mas também o dever de exigir reparação e expiação. O que é interessante de entender dessa fala do Bert? Nós pensando num relacionamento. Quando há a falha de um em relação ao outro, pela visão sistêmica, como é que acontece a reparação? Não é simplesmente o simples fato do outro perdoar, porque sempre se busca, isso faz parte de uma das leis das constelações sistêmicas, que é a lei do equilíbrio. Quando há um conflito de casal e um comete uma falha e o outro perdoa essa falha cometida, ele se coloca numa posição maior do que o outro, sendo que sempre deve se buscar a conciliação, o equilíbrio. Então, para haver esse equilíbrio, os dois têm que estar do mesmo tamanho, um não pode estar maior do que o outro. O que o Bert, ele orienta num caso assim? Que haja uma reparação. Se há um casal que houve um conflito, primeiro, tem que haver de ambas as partes o interesse genuíno de reconciliação. Não basta ser só de uma parte, para que haja esse equilíbrio. Por isso que muitas pessoas às vezes pensam, mas será que eu perdoei? Porque da outra parte, às vezes não há essa tentativa de reconciliação no sentido de ficarem igual, os dois, e nem a reparação. E tem uma outra coisa que ele fala que eu acho assim bem interessante de trazer para que o amor dê certo. Essa eu acho assim fantástico. Houve a reparação, né? Como é que prosseguimos a partir de agora? Um processo sumamente importante num relacionamento de casal é o ponto final quando algo não deu certo. Não se fala nunca mais sobre isso. Isso é muito importante. A gente decide de novo, começa de novo, apaixona-se, fica noivo, casa-se, começa-se com o primeiro ramalhete de flores. Isso eu acho assim fantástico, o Bert fala. Então, essa pergunta, né, que foi colocada para mim, como é que eu sei se eu perdoei? Nunca mais se fala sobre o assunto. Se realmente há um interesse genuíno de se colocar um ponto final, de se resolver, de se conciliar, trazer essa reconciliação, tem que haver uma compensação da outra parte. Então, é algo que primeiramente tem que ser conversado a respeito dessa dor, desse rompimento, do que não deu certo, porque nunca é só de uma parte. Em relacionamentos saudáveis em que se busca a reconciliação e ambas as partes têm esse intuito, o que a gente tem que pensar? Primeiramente, né? Nessa visão, que eu acho que ela agrega muito essa visão sistêmica a respeito de nós pensarmos o perdão. Lembra que o que eu estou trazendo aqui? Que pelas constelações a gente nem usa o termo perdoar, a gente usa o sinto muito. Eu sinto muito isso que aconteceu, eu sinto muito, de verdade, o que aconteceu. Eu não gostaria que tivesse acontecido. Então, o que eu posso fazer para remediar um pouco essa dor? Não é que a pessoa ela vai retribuir na mesma medida para ficar, ok, paguei. Não, mas sempre se deve buscar uma reparação
de alguma forma, algo que custe sim para essa outra pessoa e que fique claro que ela realmente se arrependeu de ter feito aquilo, que aquilo custou para ela. Por isso que não é algo tão simples e por isso que muitas vezes as pessoas, mas eu acho que eu não perdoei. Porque não houve essa reparação, muitas vezes não houve essa conversa, porque quando há algo ruim, algo que trouxe algum desgaste, alguma dor, às vezes as pessoas elas não querem olhar de novo para aquilo para não viver novamente aquela emoção, aquela sensação. Sendo que esse não olhar, muitas vezes, é o que determina o final de um relacionamento. É o que acaba culminando. Por quê? Porque ao invés de se trabalhar aquilo, simplesmente se ignora, mas não foi muito bem trabalhado, não foi muito bem resolvido e no final acaba ficando muita mágoa e ressentimento. Então, respondendo essa pergunta, né? Pela visão sistêmica, a gente precisa olhar para o que foi falado, conversar e resolver e a partir dali começar uma nova fase da história sem nunca mais voltar naquele ponto. Aí sim a gente sabe que realmente foi resolvido. Houve a reparação, houve essa nova tentativa de dar certo. Ok, a pessoa não quer a reconciliação ou a pessoa não acha que realmente o que ela fez foi o suficiente para ela se arrepender ou para querer reparar essa situação. Aí que entraria a questão do perdão. Então, só para deixar bem claro, se busca-se a conciliação, se busca-se essa reconciliação do casal, é importante entender que o perdão coloca um acima do outro. Agora, se não há essa possibilidade de reconciliação, aí sim entra a questão do perdão, que aí já é uma visão mais espiritual, de você realmente perdoar para você não carregar mais aquele peso. Resumindo, para ficar mais claro, nas constelações a gente não fala de perdão. Quando se busca conciliação, o que se trabalha? A questão do ver a dor do outro. Então eu sinto muito o que aconteceu e eu quero resolver. Para os dois ficarem do mesmo tamanho, um não ficar maior do que o outro. E se não for essa questão, essa busca por essa igualdade, pela essa reconciliação, aí sim a gente trabalha para não carregar esse peso com essa questão do perdão, né? De perdoar quantas vezes forem necessárias. Pedro perguntou para Jesus, quantas vezes, Senhor, eu devo perdoar? Porque era tradição na época perdoar 3 vezes ao dia. E ele perguntou 7 vezes, ele disse 7 vezes 7 ao dia, né? Então, assim, se a gente for levar para esse outro lado, que não é relacionamento de casal, ou quando não há mais conciliação, a gente sempre deve trabalhar esse perdão, porque a gente se torna mais leve quando a gente trabalha esse sentimento dentro de nós. E uma das chaves principais para a gente trabalhar com esse conceito de reconciliação, de perdão, de evolução, é a gente se conhecer, é trabalhar o autoconhecimento. E com esse intuito, eu desenvolvi um teste para ajudar você a conhecer um pouco mais o seu temperamento e das pessoas que você gosta. Então, clica agora no link que está na descrição desse vídeo, faz o teste que você vai se surpreender. Um beijo, nos vemos no próximo café.